Durante a pandemia de Covid-19, decidimos fazer um livro sobre os 40 anos da Central Única dos Trabalhadores. Entrevistamos 30 sindicalistas de diferentes categorias e regiões do Brasil que participaram nos movimentos que levaram à fundação da Central. Aproveitamos as entrevistas para este documentário. A preservação dessa memória e os debates que suscita contam a história da geração que criou a CUT. De que a intervenção só não houve ainda. Ela está pronta, me parece, que desde o dia 14 ou da quarta-feira que nós entramos em greve. Porque algumas pessoas de má fé entenderam que a nossa greve é uma greve de desafio a um governo. Se os companheiros decidirem continuar a greve, é para decidir com muita coragem. Momento, companheiros. Companheiro Olívio Dutra vai defender a proposta de colegiado. Quando chegou em 64, teve o golpe e toda a política do governo foi de entregar as terras, na verdade, quanto mais possível para os poucos, aqueles que eram os amigos da ditadura. Então, tudo que era dificuldade para os pequenos, por isso que as pesquisas mostraram que, em pouco tempo, foram expulsos mais gente do campo do Brasil do que a população da Argentina na época. A luta pela terra apenas tomava uma dimensão maior, né? A gente tinha conseguido, naquela altura, nós tínhamos conseguido desapropriar 3 fazendas para a reforma agrária, e isso enfureceu os fazendeiros e a oligarquia, os fazendeiros políticos tradicional da região, enfureceu mesmo. E que a colheita disso foi o assassinato do Eloy Ferreira da Silva em São Francisco, em dezembro de 84, e o assassinato do meu pai em outubro de 85, com a tentativa de assassinato da minha mãe e, na sequência, uma série de ameaças contra a minha pessoa. E foi neste processo que meu pai se inscreveu, e etc., e ir atrás de buscar um pedaço de terra naquela grande campanha do governo federal, dizendo que ia levar os homens sem terra para a terra que não tinha homem, e não era um processo de colonização, levar mão de obra barata para a região amazônica. Quer dizer, calar as vozes de quem luta no campo faz parte do projeto de opressão desde a escravidão, né? Então, quer dizer, essa invisibilidade, essa dificuldade de ter um papel mais relevante tem a ver com isso, com essa estrutura da sociedade brasileira. Mas, assim, eu tenho certeza que, mesmo com todas essas dificuldades, a CUT deve muito aos movimentos camponeses. Eu acho que o Brasil teve uma grande oportunidade de vivenciar no final, no processo de resistência à ditadura, um processo de popularização da luta, marcado pela educação popular e marcado muito fortemente pela presença de uma igreja que amadureceu na linha costumeiramente chamada de teologia da libertação, que criou as comunidades de base, que criou as pastorais sociais, que levou muitos padres e religiosas a se inserirem na periferia, foi de incrível fecundidade, porque ela se cruzou com o processo de resistência à ditadura, cruzou com figuras como Paulo Freire e tantos outros. Eu nasci numa cidade chamada Bonfinópolis de Minas, no sertão do Guimarães Rosa,
numa comunidade rural chamada Mandiocal. Eu vivi nessa comunidade desde que nasci até os meus 18 anos, quando eu fui, por meio do trabalho das comunidades eclesiais de base e da CPT, eu me juntei com uma série de outros companheiros e companheiras, mais companheiros do que companheiros, na época era muito pouca a participação das mulheres, para poder fundar um sindicato de trabalhadores rurais. Olha, é bom que fique bem claro que a igreja nunca optou por partido político, mas ela realmente sempre procurou ser discípula missionária de Jesus. E Jesus ensinou que Deus é nosso Pai e que, portanto, na imensa diversidade, todos somos irmãos. E deu-nos o mandamento: amai-vos uns aos outros, e que o pão nosso seja realmente de todos. Foi iluminados por esse ensinamento que nós aqui, na Arquidiocese de São Paulo, organizamos as pastorais sociais. Esse trabalho começou miudinho, de formiguinha nas comunidades rurais, ali final dos anos 70, e a gente foi identificando problemas comuns, lutas comuns, violências comuns nessas comunidades, e descobrimos, então, por aquela estratégia da igreja de ver, julgar e agir. Era uma cartilha da Conferência de Medellín, uma atualização, um reposicionamento da Igreja Católica em relação aos problemas da terra. E essa cartilha era uma cartilha popular, e então a gente analisava a realidade que a gente vivia, tentava entender essa realidade e fazia propostas de como sair daquela situação. Então, eu me formei como liderança desde muito cedo nessa escola. Lá em Goiânia, quando nós fizemos a primeira greve, todos os comitês de greve eram um centro comunitário, que era no fundo de uma igreja, ao lado de uma igreja. Era tudo assim. Era o centro comunitário. O que acontece? 80% das pessoas que militavam nos movimentos, ou da construção civil, ou oposição, da rural, ou da situação mesmo, era tudo gente que tinha vínculo com a teoria da libertação, vinculada à igreja, né? E tinha muita força naquele momento. Eu estava numa reunião da Pastoral Operária, lá na Cúria de São Paulo, e Dom Paulo veio a mim. Falou: olha, fiquei sabendo que o corpo dos santos está lá no Instituto Médico Legal. Vamos até lá? Falei: é para já. E fomos. Dom Paulo foi abrindo o caminho, e nós entramos naquele salão onde estavam diversos corpos, entre os quais o do santo. E, assim como Jesus foi alvejado pela lança do soldado, o Santo Dias pela bala assassina da repressão. Sem dúvida nenhuma, não daria para pensar a existência da CUT, nem do MST, nem do PT, nem de outros movimentos sociais, sem a presença dessa igreja. Nós vivíamos numa situação ainda que estávamos vivendo a Guerra Fria, né? Entre lá os Estados Unidos, a União Soviética, aquela coisa toda. E a América Latina estava, nesse momento, saindo dos países que estavam em ditadura, estavam num processo de redemocratização, onde os países como Brasil, Argentina, Chile, o movimento sindical, Uruguai, tinha sido destroçado, né? Quando nós fomos no Uruguai, nós vimos, né, a sede do sindicato viraram delegacia de polícia, né, da repressão e tal. E nesse processo de América Latina ressurgir de países importantes como Brasil, Chile e Argentina, era natural que o movimento sindical internacional ficasse de olho aqui, né? Principalmente nesses países onde o movimento sindical estava tendo assim, um papel importante no processo de redemocratização, não é verdade? Em 1979, o Grupo de Apoio Sindical no Exterior
convocou um encontro internacional da oposição sindical que se realizou nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril daquele ano em Bruxelas, na Bélgica. Eu fui indicado pelo companheiro Zé Pedro, da oposição sindical metalúrgica de Osasco, para participar do encontro. O grupo de apoio era formado por sindicalistas brasileiros exilados na Europa. Eles tinham um trabalho importante de solidariedade ao movimento brasileiro, que desde as greves de maio de 78 avançava em todo o país e repercutia em todo o mundo, especialmente na Europa, onde eles atuavam. Esses sindicalistas exilados tiveram uma atuação importante contra a ditadura. O Zé Ibrahim liderou a greve em Osasco em 1968, que iniciou o movimento das comissões de fábrica. O Rolando Frati era um líder importante da resistência popular contra a ditadura. Outros destacados sindicalistas que participavam do grupo eram o Ferreirinha, que era um líder sindical metalúrgico do Rio de Janeiro, o Barbosa, ex-dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o Manuel da Conceição, que era líder camponês do Maranhão. Nós éramos 4 os brasileiros que viajamos para Bruxelas. Na época eu era funcionário do Banco do Brasil e atuava na oposição sindical bancária desde 1975. Então a gente foi falar sobre essas questões todas lá, né? E foi muito importante para mim, porque ajudou a abrir o leque, a cabeça de ver o quanto que era importante a gente, nessa terra aqui, enquanto classe trabalhadora, né? E pôde ver lá, inclusive algumas fábricas, a gente foi lá na Espanha, entramos lá nas fábricas, lá vocês levaram a gente para falar com Marcelino Camacho, que tinha acabado de assumir a presidência da Comissões Obreiras, parece, e a gente foi visitar ele lá na sede da federação, lá da central, o pessoal da FDT dando todo o apoio para a gente, enfim. O encontro teve grande repercussão entre as centrais sindicais europeias, que mandaram seus representantes para participar. Muitos líderes políticos brasileiros exilados participaram também. O ex-governador Miguel Arraes, o Diógenes Arruda, do Arrudão, do PCdoB. Depois do encontro, nós fomos às diversas capitais europeias para se encontrar com as centrais sindicais de esquerda, com um grupo de exilados brasileiros, latino-americanos, e com a imprensa de esquerda desse país. Nós fomos para a França, para a Espanha, para a Itália, para a Holanda, para a Suécia e para a Iugoslávia. Na França, nós fizemos uma palestra pública com muitos brasileiros presentes. Na véspera, nós tínhamos nos reunidos com dirigentes das organizações sindicais, organizações políticas brasileiras, exilados, né? Eu acho que dentro além da disputa que existia, né, entre FSM, CMT e CIOS, né, existia também dentro da CIOS uma disputa pela hegemonia dentro da CIOS, né, que de um lado você tinha os países europeus, né, que ali eram meio assim hegemonizados pela CISL na Itália, pelos italianos, pela CFDT, pelos alemães, né, que atuavam aí dentro no sentido de se constituir algum bloco dentro da CIOS, né? E do lado de cada das Américas você tinha a FLCIL, que tinha como seu grande instrumento a ORIT, não é verdade? Que atuava aí com o Instituto Americano e tal. Então, era natural que a CUT fosse assim cobiçada, né, por essa disputa. Então, quando surgiu a CUT, no Congresso de Fundação da CUT, teve uma participação fantástica de representantes de diferentes países, né? Principalmente assim duas organizações importantes que tiveram um papel nessa época foi a CISL e a CFDT. Para mim, aquilo foi uma coisa maravilhosa, porque
mostrou assim um pouco que a gente estava no caminho certo, porque estava no caminho histórico, estava no caminho por luta por liberdade, não só para afastar a ditadura militar aqui, mas criar um país e um mundo mais igual, mais fraterno, está entendendo? (12 de maio de 78), quando inicia o ascenso, o tsunami operário que deu origem à CUT e ao PT. Quando termina a travessia, os 10 anos de 68 para 78. E quando Delfim Neto faz uma mágica, mudando o índice de correção, que veja você, na ditadura militar tinha correção de salário, de acordo com a inflação. Na ditadura, hoje em dia não tem. E o Delfim Neto, ministro czar da economia da ditadura, né, mexeu os números de modo a provocar um reajuste menor do que o Diese, à época, Barelli, havia calculado. Isso deflagrou as primeiras greves do ABC. Foram greves contra o arroz salarial, né, por reposição salarial. Começou na Scania, com o Gilson, depois em outras fábricas. Quando a gente viu aquela coisa extraordinária que aconteceu a partir do dia 12 de maio, né, foi um negócio fabuloso, que eu acho que todos que vão falar sobre esse período vão mostrar que aquilo teve um impacto enorme, imenso, porque eram chamados dias que valem por anos, não é? A partir do 12 de maio de 78, a partir daquelas duas greves, não parou mais. Havia um movimento que era o movimento de oposição, o nome do movimento era Movimento de Bancário de Renovação Sindical. Era um movimento extremamente democrático, tá certo? Extremamente democrático. Vai ter um conflito da primeira gestão do sindicato e na eleição entre esse processo de quem dirigia o movimento de oposição e quem era a direção. Ou seja, o movimento se sobrepunha à direção do sindicato. Quem dava as diretrizes era o movimento e não a direção do sindicato. Aqui nós tivemos uma experiência com um vereador, que o Cláudio conhece, que se chama Adelir Cel. O Adelir foi o fundador do SILOC, Sindicato Livre da Construção Civil. Aí o Adelir liderou, o Adelir é da Libelu, né? Liderou por vários tempos esse sindicato, que é o sindicato fora da estrutura sindical. Essa a defesa que o trabalho fazia era que fosse fora da estrutura sindical. E nós defendíamos, sei lá, porque nos convenceram, que nós defendíamos que era por dentro. Nós tínhamos que assumir a estrutura sindical vigente, né? A oposição metalúrgica de São Paulo foi um movimento muito importante durante quase 30 anos. Nunca ganhou o sindicato, mas se tornou uma marca de referência de forma de organização no local de trabalho, e interfábricas e intercategorias. A oposição era uma frente de trabalhadores, ela nunca foi uma frente de tendências. Para organizar 13 mil empresas, claro, muitas milhares, pequenas, mas muitas grandes, 400 mil trabalhadores no território que de ponta a ponta dá mais de 70 quilômetros, era assim, uma frente de trabalhadores, onde as decisões eram tomadas nas regiões e levadas para uma coordenação eleita. Sempre foi assim. O Entóis foi uma iniciativa importante nacional, o Encontro Nacional de Trabalhadores em oposição à estrutura sindical. Daí essa sigla curiosa, Entóis. Ele foi preparado por encontros estaduais e culminou no Encontro Nacional, no início de 1980, na Baixada Fluminense. Era um galpão grande, tinha ao redor de 1.500 delegados. Quem participava do Entóis, né, era quem tinha já feito oposição sindical, né? Quem podia participar. Então ali a gente fazia discussões muito fortes sobre essa questão, por dentro ou por fora, né? Eu até hoje não bem franco, nunca parei de pensar se você foi pior ou melhor. Esses encontros tiraram uma linha muito clara de oposição à estrutura sindical. Então a CUT é fundada sobre o signo, sobre a marca, sobre a possibilidade
de destruição da estrutura sindical. É fora o artigo 5º da CLT, qualquer ingerência do Estado na organização sindical. A gente sempre discutiu que a gente ia fazer um sindicalismo diferente. O que eu vejo como positivo é exatamente isso, essa determinação, e acho que era uma determinação consciente, no sentido que tinha uma meta, de que seria diferente a forma de avançar no movimento junto aos operários, ao movimento dos trabalhadores. E aí se ampliou o conceito de trabalhador. E aí, pela primeira vez, e isso é uma questão que eu ressalvo agora, começou a se botar no meio a luta que as mulheres faziam. Teve uma primeira assembleia que tinha, acho que uns 3.000 trabalhadores e quase ninguém de mulher, e daí eu me inscrevi. E eu era uma jovem, e todo mundo começou a assobiar, a aplaudir. Eu quase desisti, mas meus companheiros disseram, fala. Daí eu fui e disse, olha, eu espero que vocês não façam isso com as mães de vocês, com as filhas de vocês. E lá em Belo Horizonte, eu fui eleita para a executiva da CUT. Aqui eu preciso fazer uma correção. Eu não fui a primeira mulher dirigente da CUT. Eu fui a primeira mulher com cargo de secretária. Ou seja, que decidia no dia a dia as questões da CUT. Eu sou uma companheira que estou aqui desde a oposição com vocês. Então, eu acho que não quero mais ver isso acontecer. Daí foi baixando, né? Foi baixando aquela fala, porque a gente subia num banco e eu sempre andei de vestido, todo mundo fala isso até hoje, né? Então, eu disse que o vestido voava, assim. E a peãozada começou a falar, você sabe que nunca, depois daquele momento, nenhum trabalhador nunca faltou com respeito ou fez alguma insinuação, não na minha frente. Eu fui secretária, fui eleita como secretária de imprensa. E aí uma coisa que eu acho interessante é que, me organizando com o pessoal das secretarias estaduais, nós conseguimos uma coisa que eu considero muito importante, que foi transformar a Secretaria de Imprensa em Secretaria de Comunicação, que é muito maior, porque não apenas fala com a mídia. A Secretaria de Comunicação era responsável por toda a comunicação social da CUT. Estive presente desde o primeiro momento da fundação da CUT, através da ANAMPOS, né, que era a Articulação Nacional dos Movimentos Populares Sindicais, que é um berço fundamental para a CUT. Participei de enclates, conclates e, inclusive, participei da redação do primeiro estatuto da CUT. Como secretária nacional de formação da CUT, e sendo uma mulher entre 14 homens, né, que essa era a composição da executiva da CUT há 40 anos atrás, eu sabia que eu tinha uma tarefa grande, né? Não só na questão de gênero, de raça, porque eu sou parda, mas, de uma maneira geral, na formação política da classe trabalhadora. Movimento que as mulheres foram fundamentais. A questão da saúde. Quando o Sérgio Aroco, do Partidão, levantou toda a questão da questão sanitária, que eu não me lembro agora do nome, não era a reforma sanitária, e a Luísa Jäger foi uma das grandes, digamos, críticas ao Aroca, mas, ao mesmo tempo, fazia parte
dessa reforma sanitária, eram as mulheres aqui em Porto Alegre, que a gente discutia as CLIVs, o movimento das mulheres por saúde. O orçamento participativo aqui de Porto Alegre surgiu e se consolidou a partir dessa luta pela saúde. Foram coisas lindíssimas. E eram mulheres. Em 73, eu fui a São Paulo começar a fazer contatos, em vários estados nós começamos a fazer contatos. E tentamos reuniões intercategorias. Eu fui ao Sindicato Metalúrgico de São Paulo, era presidente lá, o Paulo Vidal Neto, se eu me lembro. O Paulo Vidal era de São Bernardo. Pois é, São Bernardo. Estive em São Paulo com o Joaquinzão e fizemos, então nós convocamos uma reunião em João Molevade em fevereiro de 78. Médicos, rurais, todas as categorias que se interessaram foram. E veio gente de vários estados. Nós tivemos Fabeiro de São Paulo veio muita gente, pessoas do Rio também. Foi quando nós começamos a integrar o movimento. E ali, né, veio a greve de 78, e que eu fui para São Bernardo. Já tinha feito contato com o Lula participou dessa reunião lá em Monlevade. Não me lembro tudo, mas tem um documento importantíssimo que era as diretrizes do movimento sindical, daí para frente, e a inter-relação de todas as entidades sindicais, de todas as categorias, que surgiu lá essa ideia de ter uma central única lá, né? O Lula estava sendo processado pela Lei de Segurança Nacional e o 1º de maio se transformou num ato de solidariedade ao Lula por conta da Lei de Segurança Nacional, e o 1º de maio foi lá no Paço Municipal de São Bernardo, né? Então, nós transformamos essa reunião num ato e, ao mesmo tempo, marcamos também de fazer uma reunião nacional, porque a gente chamou os dirigentes de outros estados, né? Muitos dirigentes de outros estados, tinham umas 60, 70 pessoas mais ou menos de outros estados, para vir para prestar solidariedade, mas para discutir o que fazer. E, na unidade sindical, tinha começado a discutir a possibilidade de a gente fazer uma conclate, que era um contraponto à CONCLAP, né? Que tinha acontecido em 77, que era a Conferência Nacional das Classes Produtoras, que foram os empresários que se reuniram. Alguns dirigentes das confederações e tal conseguiram uma audiência lá com o Geisel ainda, ou com o Figueiredo, não lembro. Não, Figueiredo. E entregaram um documento para ele falando que, já que teve a CONCLAP, também por que não ter a CONCLAT? Tirou o seguinte, a CONCLAT ia ser em São Paulo, porque era o lugar que tinha melhor infraestrutura, mais fácil as pessoas chegarem, né? Tinha os maiores sindicatos, tirou também que tinha uma comissão executiva que ia tocar o dia a dia, que era o 7 de São Paulo, porque era onde ia ser a sede, né? E tirou que ia fazer na Praia Grande, porque ia ser onde tinha as colônias de férias, então era mais barato. Lá em Praia Grande? Isso. Lá eu fiquei conhecendo companheiros muito bons, né? Participei e a comissão de assuntos sindicais eu assumi. E eu vou dizer para vocês, o Joaquinzão, no período de preparação da primeira CONCLAT, ele não atrapalhou em nada, né? Pelo contrário, ele ajudou pra caramba. As reuniões eram todas quase no Sindicato dos Metalúrgicos ou então na sede da Federação lá das Indústrias Urbanas. Teve alguns problemas depois, quando a gente começou a discutir os critérios de participação e tudo mais, mas não era só por causa dele, né? Era porque tinha também as preocupações do Partidão de perder a hegemonia no movimento sindical em relação às oposições sindicais e tudo mais, né? E pela primeira vez também, quer dizer, se foi a ideia de construir um documento, né,
com propostas políticas do movimento sindical, né, e a proposta de construção de uma central única dos trabalhadores. O Ivan Pinheiro anunciou na reunião, falou, olha, não é prudente que a gente faça, a gente vai pôr em risco essa discussão com o governo, tal, não vamos enfrentar agora o governo, tal. Bem, ali eu fiquei meio louco. Falei, não, chega, nós vamos fazer esse congresso. Tá? O Magri veio para cima de mim, tal, me ameaçando, eu falei, não me ameaça não, que eu não tenho medo de você por causa do seu tamanho, não. Tá? E nós vamos fazer esse congresso. Nós queremos toda a papelada da secretaria, tal, nos dê, porque nós vamos fazer com vocês ou sem vocês. E não é que chega às vésperas do Congresso de 83, ocorre de novo a manobra do bloco Unidade Sindical. Novamente, propõe adiar de novo o Congresso. Aí a gente fala, não, dessa vez não dá. Foi realizado o Encontro Nacional de Sindicalistas do PT, com todas as lideranças, lá no Colégio Equipe, aqui em São Paulo. Estava Lula, Jacó, Olívio, todas as lideranças, né? Os bancários, o Guxiquem, todo mundo. E foi decidido, não, se nós tivermos segurança de um Congresso representativo, nós vamos bancar a realização do Congresso. Porque esse segundo adiamento é sinal que os caras não querem fundar a CUT coisa nenhuma. No fundo, é interessante para ele. Não era. A concepção deles era fazer uma confederação das confederações. Pegar a estrutura sindical oficial, cúpula, né? Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, Confederação... juntar a cúpula das confederações e dizer que aquilo era uma central sindical. Quando o nosso esquema era eleger pela base, por baixo, né? Daí a palavra de ordem, a CUT pela base. Tal, e fomos atrás dos contatos, correndo, fomos buscar local para a realização do congresso em São Bernardo, junto à prefeitura. Aí chegou no dia da realização do congresso, no estádio do ginásio da Veracruz, tal. Aí começou a chegar gente, chegar ônibus que vinha do Nordeste, do Norte. Deus nos ajude, por favor, para de chegar ônibus. Não vai dar, não vai caber, não vamos ter lugar para tal. Um congresso com 5.000 pessoas. Nós não temos estrutura para isso. Companheiro Jair Meneghelli, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, coordenador-geral desta comissão. Companheiro Paulo Renato Paim, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas. Companheiro João Paulo Pires de Vasconcelos, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de João Monlevade, ex-presidente. Companheiro Jacó Bitar, presidente do Sindicato dos Petroleiros de Paulínia e Campinas. Companheiro Abdias José dos Santos, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói, no Rio de Janeiro. Companheiro José Novaes, trabalhador de base do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vitória da Conquista, Bahia. E o companheiro Avelino, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, no Pará. Esta é a coordenação nacional da nossa Central Única de Trabalhadores. É a questão do debate que teve em 88 sobre a CUT Movimento e CUT Instituição, né? Eu acho que esse debate foi um debate decisivo para a CUT se consolidar enquanto uma central sindical, né? Porque, embora a CUT tivesse ainda todos os processos, a coisa estava andando, tal, não sei o quê, mas ninguém pegava a CUT para valer para falar assim, ó,
Nós precisamos, as CUTs estaduais eram de uma fragilidade muito grande. A CUT não tinha sede, não tinha lugar nenhum, ela se reunia numa sala que a Associação de Engenheiros Agrônomos permitiu, na sede dela, que é embaixo de uma escada. Ou seja, era um lugar que só dava para guardar documento. Não tinha como funcionar nada. A partir de 88 é que a CUT vai para os estados para consolidar as CUTs estaduais, para fazer o trabalho de consolidação, e aí começa a fazer o trabalho de acompanhamento das campanhas salariais, a fazer o trabalho de acompanhamento dos processos que acontecem nos estados. Eu passei a participar das reuniões de todas as diretorias de sindicato. Eu fiz o calendário, vi os dias que tinha e ia para a reunião da diretoria. Chegava lá e ia debater com a diretoria. Então, vocês são cutistas? Vocês são filiados à CUT? Vocês pagam a CUT? Como é que vocês defendem a CUT? Aí, esse trabalho duro, né? Quer dizer, quando terminou a minha gestão, a CUT tinha 200 sindicatos filiados. Quer dizer, não foi eu que construí a CUT. Já vai a prática desenvolvida. Ou seja, você ir aos trabalhadores, discutir com o sindicato e cobrar responsabilidades. E a hora que a gente institucionaliza, em que a gente estabelece que a questão, a CUT é uma central sindical de entidades sindicais, que o critério para eleger os seus delegados é a partir dos filiados que tem cada entidade. Ou seja, não é um critério etéreo de categoria como um todo, mas é um partir do trabalho que a entidade tem. Ela tem tanta representação a partir da representatividade que ela conquistou junto aos seus associados, a partir do trabalho que ela tem de base real. Começa a se discutir critérios, né, de participação nos congressos futuros e tal, que vai diminuindo o peso da base também, em detrimento da estrutura sindical oficial. Então, por exemplo, a questão de reconhecimento de oposição, né, era uma coisa muito mais aberta, menos burocrática. Mas a mudança que foi feita ali em 88, na tese 10, tá certo? Que distinguiu, porque você tinha o número de diretores e o número de delegados de base, era uma combinação. Entendeu? Por exemplo, no Congresso de Praia Grande, o Sindicato dos Bancários de Brasília tinha, se não me engano, 11 delegados, 3 da diretoria e 8 de base. Quando era delegado de base, você tinha que dialogar e convencer das mudanças. Então, você não tinha tanto capacidade de manobra nesse processo. Então, essa é uma coisa que eu me reposiciono, tá certo? Na tese 10. Esses dois momentos da história política do Brasil, eu me lembro do Tancredo, pô. O grau de amplitude que foi a luta pelas diretas era um negócio, lembra? O Lula iniciando e o Tancredo e o Teotônio Vilela, sei lá. E nós perdemos. Todos, quase ou 98% dos palanques para os comícios das diretas, tá, por esse Brasil afora, foi montado pela Central Única dos Trabalhadores. Nós demos um salto tão grande da CUT, do movimento social, daquilo que nós começamos na campanha das diretas. Começamos na campanha das diretas, entramos no processo de defesa da Constituinte, depois entramos na ideia das emendas populares. Aí teve as eleições de 88, que deu um sinal verde para a gente, clareou o momento, né? Tem a Silvia é daqui de São Paulo, eu não sou de São Paulo, eu sou de Goiânia, da minha origem política, mas ninguém imaginava que a Luísa Erundina pudesse se eleger prefeita aqui. O Jacó, prefeito de Jacó, era da executiva da CUT. E eu entrava todas as reuniões lá no plenário, nessas reuniões, eu entrava, metia um paletó e uma gravata e entrava nas reuniões e ninguém me barrava. Então, eu sentava com todos eles
E eu ia falando sobre as nossas reivindicações para a Constituinte, principalmente a defesa da redução da jornada de trabalho, porque nós conseguimos 4 horas de uma só vez na Constituinte, e depois, até hoje está em 44. Até hoje está em 44, não conseguimos mais 1 hora. Para nós que fazíamos o movimento sindical, a necessidade da importância da participação na política e na construção de um partido político e na disputa como a democracia e uma constituinte era importante, com todas as críticas que nós fazíamos à Constituição, que, na verdade, nós tivemos divergências em relação à Constituição aprovada. Estou falando uma gurizada, então tinha uma noção, eu não sei se tinha uma noção de juventude, é curioso isso, tinha uma noção de que vamos, era uma noção de muito vigor, de muita mudança, essa ideia de mudança, é um tempo de mudança, é um tempo de conquista, vamos que vamos. Isso era muito presente para nós. Tá? O Thales Ramalho, que era minha fonte, me pegou e disse: Armandinho, eu lhe vi ontem. Eu disse: onde é que o senhor me viu? Ou anteontem? Eu lhe vi uma matéria da Fundação do CONCAT, Congresso Nacional da Classe Trabalhadora. O que é que você estava fazendo lá, ali naquela mesa, que eu lhe vi? Eu disse: doutor Thales, era eu mesmo. E eu sou parte da direção. Se você é parte da direção, eu disse: eu sou parte da direção, doutor Thales. Aí ele pegou, aí nessa hora, doutor Tancredo vinha passando. Aí o Thales disse: Tancredo, você sabe que Armandinho participa daquela direção? Aí o Tancredo disse: você participa daquela direção? Eu participo. Aí o Tancredo me pegou pelo braço e disse: vemos aqui, no meu carro. E eu assumi, e daí o discurso que me pediram lá de baixo, que era 90% metalúrgico, embora é um congresso mais amplo, né? Que eu ia lá para defender os metalúrgicos. Eu digo: não, então não quero. Eu só vou se for para defender as causas do nosso povo. Aí falei aquela frase: vou lá para defender negro, índio, idoso, criança, adolescente, branco, negro, quilombola, e independente de categoria. Vou entrar no campo das causas dos trabalhadores e trabalhadoras dos setores vulneráveis. E como é que vocês chegaram àquela coisa impressionante? Vocês nacionalizaram o movimento rural brasileiro, que antes era localizado nas ligas camponesas do Francisco Julião. Como é que vocês conseguiram isso? Se Armandinho, que ideia sua! Doutor Tancredo para mim. E aí, em seguida, eu fui, então, para deputado federal constituinte, junto com o Olívio, com o Lula, Benedita, Genuíno. Depois o Tasso vira governador, o Olívio governador, Tasso governador, enfim. Foi um período bonito, claro. Em seguida, elegemos Lula presidente, reelegemos. Hoje, a relação do trabalhador com o seu trabalho é totalmente diferente. Havia uma dependência maior da empresa em relação ao nosso trabalho. Tá certo? Via uma engrenagem, muitas vezes eu fazia os cálculos de dente, de profundidade, velocidade de corte, tipo de ferramenta para cortar tudo. Hoje em dia, mas não. Hoje em dia, tudo já vem calculado, etc., por inteligência artificial. Mas tem milhares de trabalhadores que nem lá atrás, nem agora, tem uma entidade que os represente, que os organize. Então, são milhares. Né? E o papel da ciência, da tecnologia nessa questão do trabalho, do trabalhador, do emprego, enfim, né? E trabalhar com essas realidades e se estruturar, mas eu acho que tem que ser com paciência, humildade na grandeza, evidente, rebeldia, jamais se acomodar. E a minha preocupação agora é como nós vamos responder esse desafio tão grande que está nas nossas portas, não é? Que é os impactos dessa tecnologia no mundo. Como é que vai se dar ela
como é que ela vai se dar? Qual vai ser o perfil? Então, a perspectiva é de milhões e milhões de trabalhadores desempregados no mundo, mas uma perspectiva de trabalhar isso de forma nacional e internacional para enfrentar esse momento. Mas, evidentemente, que temos que ter direção, né? Representação, lideranças capazes de representar e trabalhar na diversidade dos pensares e das situações da classe trabalhadora, um rumo, né? Um objetivo de enfrentamento, né? Ao patronato, ao capitalismo. Né? É que a politização, e esse elemento eu acho fundamental para a gente pensar em formação de quadros, é que a formação dos quadros se dá no embate, no enfrentamento, e ela, de uma certa forma, determina a posição política e o posicionamento que os sindicalistas vão ter logo na sequência. Quer dizer, era no embate da conjuntura que você formava o quadro, porque eu dava curso para caramba e não via as pessoas se transformar com um curso como se transformavam com uma experimentação na linha de frente, permeada por uma discussão prévia e por um balanço posterior. Uma política deliberada de se aproximar e incorporar os excluídos na estrutura do Estado e da sociedade. Isso é bonito, quer dizer, o direito do pobre ser cidadão, mas discutia também a qualidade de vida, começando a discutir qualidade de vida, como ter um salário bom, né? E como espalhar esse salário para o Brasil inteiro. Então, uma coisa vai juntando com a outra. A história do feijão e o sonho, né? Você tem que ter. Se você não tiver o sonho, você não faz a transformação, mas se você não comer também, você nem sonha. Eu acho que o nosso papel e o papel da CUT é manter aquelas 3 colunas de sustentação sempre: base, classe e massa, mas dando prioridade à base, à massa e classe, que é o nosso rumo maior. A educação é você tem toda uma relação com os pais de alunos, entendeu? Que pode ter toda uma relação com os pais de alunos, que são quem? Na educação pública, por exemplo. É o motorista do Uber, é o entregador da pizza. Ele sonha uma vida melhor para o filho dele. É um setor, por exemplo, que a gente tem que procurar ver como que organiza, a partir do local do trabalho, mas é o entorno, que é o pai, a mãe, entendeu? É ter que estar todo mundo, e você vai começando por aí a fazer essa disputa de consciência. Mas tudo isso é um trabalho, digamos assim, um tanto quanto árduo, e que passa, e muito, pela desburocratização do movimento. E vemos todas as possibilidades que a gente tem de disputar a consciência da classe, e que um trabalhador se veja no outro. Aí, vou te dar um livro para você ler aí, tal, que é muito bom, tal, sei que lá. E me trouxe um livro para ler, era os 10 dias que abalaram o mundo, é isso? Que falava da União Soviética, que falava do Partido Vermelho, do eu não entendi nada. Eu li aquilo, eu lia muito Tio Patinhas, Gazeta Esportiva, tá? Nunca li nada. Me dá o primeiro livro da minha vida para me ler, Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, grosso desse tamanho. Não conhecia ainda quase nada. Eu descobri movimentos sociais urbanos foi pelo rádio de pilha. Um radinho de pilha vermelhinho, que eu tenho ele até hoje aqui, que eu comprei com meu primeiro salário de professora. Comprei um radinho de pilha e comecei a escutar as lutas do ABC, de Contagem, dos metalúrgicos. E aquilo me acendeu uma luz, sabe? Como se o mundo tivesse aberto para mim, assim, para eu tivesse descoberto que o mundo era muito maior. Eu saí de Bebedouro
em 1974, de carona, para vir prestar vestibular na USP e já com a perspectiva de fazer física. E eu, como não tinha dinheiro para comprar passagem de ônibus, eu resolvi ir de carona. E peguei uma carona e o caminhoneiro tinha sobre o balcãozinho ali do caminhão, ele tinha o Geografia da Fome do José de Castro, e eu resolvi vir lendo enquanto o cara vinha dirigindo. E desci do caminhão embaixo do viaduto do Minhocão, ali perto da Alameda Glete, onde eu acabei indo morar, e convencido que ao invés de fazer física, eu tinha que fazer geografia.